Bom, nós temos também uma questão bastante interessante, bastante importante para conversar com você, que é o seguinte, é o descarte correto de medicamentos. Como é que isso deve ser processado? Doutora Daniele Cristine Marina, que é diretora do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, gentilmente nos atendendo. Doutora Daniele, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado. Doutora Daniele, como é que as pessoas, nós todos, devemos proceder quando eu não entendo por que o médico recomenda pra gente meia dúzia de pirulinha e o laboratório me vende 2 dúzias. Aí depois eu não sei o que fazer com as pirulinhas. Como é que é corretamente agir como? Você trabalha aí um tema muito polêmico, né? Esses medicamentos vencidos dentro daquelas farmacinhas caseiras, né? Aquelas farmácias que nós temos em casa, quando ela tem um vencimento, atinge o vencimento, ela tem que ser descartada de maneira correta. E o correto não é o lixo, não é a água descartável, é dentro de um estabelecimento, dentro de uma farmácia. Então ela precisa retornar de onde ela saiu, que a gente chama de logística reversa. Quando ela retorna dentro da farmácia, ela vai ser dada a sua destinação, vai ser incinerada, e aí sim a gente pode dizer realmente se esse medicamento foi descartado de maneira correta. Ok, agora, doutora Daniele, quer dizer, aquela gaveta dos medicamentos, acho que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo, né? Ou é próximo de pia, perto de fogão, ainda para estragar mais fácil o medicamento, ou perto de criança. Ah, tá. Quantas pessoas se intoxicam? Nós estamos falando que uma das principais causas de intoxicação no brasileiro é medicamento. Então é um problema tão amplo, e aí você trouxe uma questão tão polêmica que chama por que eu preciso comprar 12 ao invés dos 6? Eu não iria tomar só 6? Isso chama fracionamento do medicamento. Nós temos um projeto de lei, nós precisamos lutar pelo fracionamento. Só adquirir realmente aquilo que eu vou usar. Nós diminuímos a questão da automedicação, nós diminuímos a questão da intoxicação e nós diminuímos essa questão do risco ambiental. Heródoto, eu estou falando de em torno de 10 a 28 mil toneladas por ano no Brasil. Isso é dado da Anvisa de 2011. Caramba. Somente 20% destes medicamentos são descartados de maneira correta. Os outros 80% ou vão para lixo ou vão para água. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu descarto de maneira correta. Eu vou lá na privada, abro tudo e dou descarga. Piorou. Piora consideravelmente. Então, um problema muito sério. Doutora Daniela, quando você joga, por exemplo, na privada, suponha que seja um hormônio, e aí? Nós temos dados de mudança de peixes que eles ficaram infértil, antibiótico criando resistência. Então, assim, o tratamento de água, ele não elimina esses resíduos químicos. Ele não elimina? Não elimina, não é feito para isso, a gente não consegue. E a partir do momento que a gente vai ingerindo em pequenas dosagens, isso vai causando danos, né? Então já tem dados em peixe, em lagos que ficaram inférteis por causa da questão da excreção de hormônio. A questão da resistência de antibiótico é muito questionável. Então nenhum medicamento deve ser jogado em qualquer lugar que não seja dentro da farmácia. E uma coisa muito interessante é que isso já é lei, né? Nós já temos lei no Brasil e ela está sendo implantada. E o que falta é isso que você está fazendo hoje, é levar para a população. Porque o maior problema que a gente tem é que a pessoa não sabe que ela tem que pegar esse medicamento e levar para dentro da farmácia. É verdade. Agora, doutora Daniele, uma parte dessa questão você até lembra. Quer dizer, há um projeto de lei rolando aí para que os medicamentos possam ser vendidos por unidade e não por pacote, como eles vendem hoje? Perfeitamente. A gente já tem uma lei, né, que é a lei do fracionamento, mas ela não conseguiu ser implantada da forma como a gente gostaria. Por quê? Sabe aquela parte da embalagem que fica o medicamento, os dados? A gente chama aquilo de embalagem primária. Cada quadradinho precisaria ter os dados básicos. Quem toma aquele medicamento para ânsia, né, que é o Dramin, vai ver que ele vem cortadinho certinho com os dados. E muitas empresas não fizeram essa embalagem para ser fracionada. Então agora existe um outro projeto de lei obrigando as empresas a fazerem. Esse projeto de lei já teve o parecer favorável, está na última comissão da Câmara
Nós não conseguimos fazer com que ele passasse agora, né, nesse mandato, mas a gente tem muita esperança que no próximo mandato a gente realmente faça com que ele ande e seja aprovado. Nós vamos atrás, vamos procurar lá e tal, e vamos divulgar isso, porque, doutora Daniela, isso obviamente é interesse público, né? Nós sabemos que tem interesse econômico das farmacêuticas atrás disso, né? Porque ninguém é bobo, né? Como diz lá, Ca Nessune é fesso. Você conhece essa frase ou não? Conheço. Ca Nessune é fesso, certo ou não? É verdade. E assim, o impacto social engloba tudo, né? Então a gente precisa realmente fazer com que esse projeto seja aprovado. Nós precisamos fazer com que a logística reversa no Brasil seja implantada de maneira adequada e que o medicamento, né, Heródoto, seja encarado como algo que pode causar dano, para que a população pare de se automedicar também da forma como é feita, né? A farmacinha caseira em casa. Sem dúvida, porque a gente só imagina do lado bom, lógico, o medicamento é um produto químico, ajuda as pessoas a se curar, etc, etc. Né? Mas eu digo, mas como produto químico, às vezes biológico, a gente tem que tomar o máximo cuidado com ele. Sem sombra de dúvida, né? Ele traz benefícios e por isso que ele existe, mas para ele trazer benefício ele tem que ser indicado de maneira correta, por isso que existem os médicos. Sem dúvida alguma. Para trabalhar. Agora, outra coisa interessante, entre outras tantas informações que você está nos dando aqui, logicamente, essa questão, então, de que alguns desses medicamentos, o tratamento de água não os elimina, eu acho que é outra coisa que vai deixar muita gente aí com a pulga atrás da orelha. Não elimina de forma alguma. Então, ele precisa ser incinerado, e para você ter uma ideia como o impacto é tão grande, depois da incineração, eles são guardados em tanques de cimento. Aquele resto da cinza não é simplesmente jogada. Ela é armazenada em tanque de cimento. Então, olha o impacto desse produto químico. Agora, se imagina você jogar num lixo comum, aquilo no solo, ou mesmo na água. O que isso vai causando no decorrer? Então, a gente não consegue nem mensurar os problemas que a gente pode ter do descarte incorreto. Agora, entre esses medicamentos está também o anticoncepcional, não? Todos. Assim, Heródoto, da vitamina, que você acha que a vitamina C não tem dano, ao medicamento do sistema nervoso central. O fitoterápico, sabe a passiflora que você compra em cápsula? Sim. Também tem que ser descartado de maneira correta. Tudo é medicamento. Então, todos precisam ser, e assim, é importante a gente ressaltar isso para a população. Sobrou em casa aquela embalagem, pega aqueles comprimidos, leve até a farmácia vai ter um local de coleta, que foi o decreto, né, que ele já é desde 2020, está sendo implantado agora. Leve lá, dentro da farmácia, a farmácia vai jogar num recipiente adequado, as distribuidoras vão vir pegar esses medicamentos e as indústrias vão incinerar. E aí assim a gente pode ter a segurança de que o medicamento foi dado ao seu destino correto. Perfeito. Doutora Daniela, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Estamos à disposição e eu vou mandar o material para você de fracionamento. Por favor. Com o seu apoio, para que a gente faça com que esse projeto de lei o ano que vem vire realidade e possa ser implantado para a sociedade de maneira econômica, social, e é um problema de saúde pública mesmo, essas farmácias caseiras que a gente tem. Sem dúvida. Muito obrigado pela gentileza, doutora Daniela Cristine Marini, diretora do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Nós vamos atrás, né? E depois vamos fazer até enquete para perguntar o que você acha disso. Uma enquete perguntando, por exemplo, se o medicamento deve também ser vendido por unidade ou não. O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Tá? Nós vamos atrás. Aí você faz os comentários, faz as críticas, forma a opinião que você acha que deve formar. Tá? Então, está aí uma informação fácil, didática, para a gente entender. E eu fico pensando o seguinte, o que será que a Sabesp tem para falar disso, hein? Pausa no jornal.